Fala, gurizada, beleza? Olha só, é inegável que o Arthur é o melhor jogador do nosso time. Tecnicamente falando e principalmente em termos de importância, de relevância, o Arthur é o jogador, é o jogador do projeto, né? Sem o Arthur a gente sabe que o nosso meio-campo ele não funciona. Se o meio-campo não funciona, os pontas não recebem a bola. Se os pontas não recebem a bola, o Carlos Vinícius também não participa da partida. Como eu falo para vocês, né? O futebol é uma grande linha de produção. Tem que estar redondo lá atrás para essa bola sair, o volante buscar, distribuir, colocar o 10 no jogo, os pontas, para que aí a bola possa chegar no camisa 9, tá? Por que eu tô puxando essa pauta aqui de Arthur? Tá circulando na internet, eu vi no Twitter, vi alguns comunicadores falando de que supostamente o Gabardo trouxe uma informação de que o Luiz Castro pretende, né, utilizar uma estrutura de meio campo um pouco diferente. Nós vamos falar sobre isso aqui no vídeo, tá? Por que eu falo supostamente? Porque eu não vi ainda, de forma oficial, o Gabardo falar sobre isso. O Gabardo é uma referência, né, em termos de profissionalismo para todos nós aqui. E também de veracidade em relação às notícias. E também tem uma questão, né? O próprio Luiz Castro, ele na entrevista coletiva, ele tratou de desmentir algumas situações que foram ventiladas na última semana por parte da imprensa. Então a gente tem que ter muita calma para poder fazer um julgamento sobre algumas situações, tá? Mas vamos lá. Supostamente a informação que está circulando, né, é que o Gabardo trouxe de que o Luiz Castro agora, com a chegada dos reforços, baseado na questão das características desses jogadores, ele pretende montar uma estrutura de meio campo aqui que me assusta, tá? Eu vou te falar por quê. O Pérez, que já está em Porto Alegre, aquele volante que veio do Huracan, esse é 5 nato. É aquele cara que joga na frente da área, que tem mobilidade, que tem muita vitalidade ainda, porque, né, é piá, 21 anos aí, né, cara? Então chega pronto para ser 5, é aquele 5 que a gente precisa, que é o cara para ficar ali e dar sustentação tanto para os volantes jogar e também para o sistema defensivo, tá? De acordo com, então, essa suposta informação, ele seria o 5 nessa nova formatação de meio. Beleza, tudo certo. E aí agora, para fechar esse tripé de meias e volantes, aqui que tá um detalhe. Segundo o pessoal tá falando aí, a ideia é ter o Nardoni e ter o Arthur juntos. O Arthur sendo praticamente um camisa 10, tá? Aqui entra um detalhe que, sinceramente, para mim, acho que jamais daria certo. Por quê? Vamos lá. Cara, o Nardoni de 8, ele parece muito o Vijaçante. O Vijaçante, quando jogou de 8, ele nunca jogou bem. Ele nunca conseguiu desempenhar atuações que nos dessem a confiança de que ele está no lugar certo. O Vijaçante, quando chegou aqui, jogou com o Thiago Santos, ele foi 8, ele não jogou bem. Foi muito questionado. Depois, em 2024 e 2025, com o Dodi e ele jogando de 8, não conseguiu jogar. Muito se compara o futebol do Nardoni com o Vijaçante, e eu até acredito que seja. Mas no Racing, quando ele jogava com o Sousa e ele de 8, pode ser que funcionasse pela estratégia, pela ideia de jogo. Né? Futebol argentino, um pouco mais de pegada, enfim, né? Mas aqui no futebol brasileiro eu acho muito difícil que o Nardoni consiga jogar de 8. Não vejo nenhuma característica daquele 8 mais ritmista, de passe o tempo inteiro, participação. Acho muito complicado. E aqui tem um detalhe importante que me chama a atenção. Se o Nardoni jogar de 8, eles vão empurrar o Arthur para ser 10. O Arthur nunca jogou de 10. O Arthur não joga de costas. O Arthur é aquele volante que precisa vir buscar a bola no 5 e pegar essa bola de frente o tempo inteiro. Então, automaticamente, se levarmos em consideração essa informação, para mim arrebenta o meio-campo do Grêmio. Porque daí tu perde o Arthur na sua melhor característica de que é pegar essa bola, esse jogo de frente o tempo inteiro, e tu coloca ele de costa pros volantes. E os negros aqui, ó, vassou com ele o tempo inteiro. Não joga, o Arthur não joga de costa para volante nenhum, não é a característica dele. Então eu digo assim, ó, nós perdemos na capacidade de retenção, né, e principalmente de controle de meio campo com o Nardoni de 8, e aí porque nós vamos perder o Arthur e jogar ele para 10. Aí nós vamos começar a mexer em uma das poucas situações que tem dado certo no Grêmio, que é o Arthur sendo o ritmista desse meio campo.
Sinceramente, eu espero que não proceda essa informação, porque se acontecer, eu acho muito complicado que o Arthur consiga jogar de 10, porque nunca foi, não é e nem vai ser a função do Arthur. Mas quero saber de ti, já parou para pensar se for real esse tipo de situação? Eu sei que quando chega reforço a gente quer que os caras joguem, né? Mas sinceramente, é como o Guerrinha fala, né? O baterista na bateria, o guitarrista na guitarra e tá tudo certo. Valeu? Tamo junto aí.